Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do nosso Zapcast. Como de costume, todos os meses a gente procura trazer convidados especiais para falar de algum tema que está em alta esse mês, né? Hoje nós estamos aqui com dois convidados, já eu apresento eles, para falar sobre o Janeiro Branco, né? Um mês de conscientização sobre a importância com o cuidado da saúde mental. Nós vamos falar isso aqui com duas pessoas que têm bastante propriedade. Mas antes, só queria convidar vocês para estar visitando o nosso site, as nossas redes sociais, para estarem conhecendo a ZapMed, que vocês já sabem aí, é uma solução de telemedicina, de atendimento médico 24 horas, através de videochamada, um valor super acessível para todos, onde você tem ali disponíveis vários médicos, várias especialidades, inclusive psicólogos também, à disposição, seja por agendamento, por plantão, desconto em medicamentos, enfim, tem uma série de benefícios através de uma assinatura mensal. Para você conhecer um pouquinho mais, acesse as nossas redes sociais ou nosso site zapmed.com. Mas vamos lá, falar sobre um tema muito importante. Hoje a gente está aqui com o doutor, deixa eu apresentar como doutor primeiramente, doutor Manuel, né, ele é psicólogo, professor universitário, doutorando e mestre em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Goiás, né? Vai falar um pouquinho aqui para a gente sobre esse tema mais voltado aí para o atendimento talvez mais pessoal, digamos assim. Ele vai explicar um pouquinho melhor como é que é a atuação dele hoje. E também estamos novamente, né? Um prazer recebê-la aqui novamente, a doutora Poliana, que tem aí mais de 15 anos de experiência na área de RH, tem uma empresa que chama Seu RH Assessoria, que também vai estar trazendo um pouquinho dessa vivência, numa ótica talvez um pouco mais empresarial. E estamos aqui para bater um papo super aberto, sem muito roteiro, para falar sobre um assunto extremamente importante, no qual a gente tem visto a cada ano que passa, né, as pessoas, de certa forma, mais preocupadas, mas a gente também tem visto o quanto esse problema tem aumentado. E aí já queria jogar aqui na mesa, primeiramente deixar vocês se apresentarem, para a gente começar a falar sobre esse assunto. Primeiramente, o nosso visitante, a primeira vez aqui, se apresente para a gente. Bem-vindo. Seja bem-vindo. Como já disse, sou o Manuel, né? Sou formado em psicologia, em direito, mas predominantemente sou psicanalista. Eu brinco que eu sou psicólogo só de diploma. Eu atuo como psicanalista, freudiano, lacaniano, humbertiniano, marciano e renatiano. É a minha linhagem de psicanálise, de onde eu venho. E já atuei durante um tempo com saúde mental em povos indígenas, durante um tempo no estado do Amazonas. E lido com consultório clínico. Eu tenho um consultório onde eu atuo principalmente com a prática clínica dentro de saúde mental. Fui professor universitário durante muito tempo, inclusive trabalhei com psicologia do trabalho, psicologia da saúde. E estamos aqui hoje para bater um papo. Acho que essa é a grande questão. Bacana, maravilha. Por favor. Então, eu sou psicóloga também, né, coleguinha de profissão, formei lá em Uberlândia, na Universidade Federal de Uberlândia, e sempre atuei com RH. Então, eu digo que a minha missão como psicóloga é em outro contexto, é onde gera as doenças, né? Visto que o ser humano passa a maior parte da vida dele no trabalho, né? Então, foi um ambiente que eu achei que eu posso agregar valor para as pessoas, né? Então, muito se tem a visão, o RH é só empresa, o RH é só pessoas, né? E eu sei muito bem onde é meu papel, que é sendo mediador das partes, né? Então, tenho o maior prazer de fazer o que eu faço. Hoje, no CRH, nós temos aí uma equipe de 6 psicólogos que ficam full time fazendo seleção. A gente trabalha muito com vagas estratégicas, gerenciais. Nós temos um portfólio de treinamentos e agora a gente está com treinamento, uma academia de formação de gestores. Vai acontecer dia 1 e 2 de março desse ano. A gente vai dar todas as ferramentas necessárias para ele conseguir lidar com o dia a dia, né, de pessoas. Vai ter desde segurança, saúde e segurança do trabalho, direito do trabalho e todos os processos de RH para ajudar você a ter uma qualidade de vida melhor. Que de engraçado, a gente fala assim de saúde mental no trabalho, todo mundo só pensa no colaborador, né? Uhum. Gente, o mais doente é o dono, o mais doente é o chefe. Sério. Porque além dele lidar com toda a dinâmica, né, do desafio de lidar com as pessoas, o dono ele ainda tem toda a responsabilidade, é o investimento, é a cobrança, é o risco, né? Então, a gente vai dar aí ferramentas para eles lidarem com isso. E a gente tem também um serviço de implantação do RH, que eu tenho 9 anos que eu moro aqui, sou mineira,
Somos conterrâneos, então. É mesmo? Também sou mineiro do norte. Do norte, ó. Eu sou do Triângulo Mineiro, né? Fiz faculdade de Uberlândia. E eu, quando cheguei aqui, eu percebi que é uma característica muito forte aqui da região, né? Os RHs precisam ser departamento pessoal. Então, a gente tem muito profissional bom, às vezes subaproveitado, porque a empresa exatamente não sabe o que o RH faz. Então, eu falo que a minha missão aqui em Goiânia... Eu já bati na mesa, não podia. Minha missão aqui em Goiânia é realmente mostrar para os empresários o quanto que o RH vai ajudar ele a fazer o negócio dele funcionar com menos esforço. Excelente. Menos esforço e menos custo. E melhorando a qualidade de vida também das pessoas, né? Maravilha. Queria estrear a primeira pergunta, doutor Manuel. Vou te chamar de doutor, não tem como, cara. Ele falou que eu queria. Manuel. Queria entender a sua perspectiva hoje em relação se a gente fosse tirar uma fotografia desse cenário trazendo esse tema de saúde mental, em como que a gente está hoje. Você que já estuda esse assunto durante muito tempo, qual que é a sua percepção? A gente está melhorando, está piorando? Realmente, qual que é o cenário que você enxerga hoje e os principais causadores, vamos colocar assim, dessa fotografia que a gente tem hoje dentro desse assunto? Tá, é uma provocação interessante, Samuel, porque a saúde mental hoje ela tem um espaço privilegiado socialmente. Antigamente, se alguém falasse de qualquer tipo de transtorno mental, havia um estigma muito grande sobre o portador do transtorno mental. Por exemplo, se nós pegamos na própria história da literatura, como Alienista, se você pega na própria história tradicional, como, por exemplo, os grandes hospitais psiquiátricos que nós tivemos, como em Barbacena, lá em Minas Gerais, como nós tivemos o Adalto Botelho aqui também, que eram sujeitos, quando tinham qualquer tipo de transtorno, eram excluídos da sociedade, eram automaticamente marginalizados e até mesmo dentro de um processo de morte. Quando a gente pega na história da loucura que o Michel Foucault traz, das famosas naus dos loucos, em que pessoas com transtorno mental eram abandonadas dentro de navios e jogadas a mar aberto, com o navio à deriva. Então, se você pega toda essa construção histórica, a saúde mental ela era relegada, ela era deixada de lado. Com o passar do tempo, o que aconteceu? As pessoas começaram a se dar conta de que para o sujeito funcionar e funcionar com qualidade, e nós estamos falando de uma sociedade hoje em que o que importa é o funcionamento, é a produtividade, aquele que eu entrego. Independentemente se é uma sociedade capitalista, socialista, qual a base econômica dela é produção. Produção no sentido não só de produção econômica, mas de produção de vida, de produção de histórias. Então, quando importa que esse sujeito precisa estar bem para dar um bom resultado, a saúde mental começa a ter um certo nível de destaque. E outra coisa, as elites começaram a participar dentro do processo de saúde mental. Elas, a cada momento, principalmente do surgimento da clínica com Sigmund Freud, lá no século XVIII, século XIX, final do século XVIII, início do século XIX, essa sociedade passa a privilegiar o cuidado com saúde mental. Ela passa a construir. E se a elite frequenta, as outras camadas sociais também passam a buscar. E aí, nas últimas décadas, se antes você tinha um sujeito completamente estigmatizado por ter um transtorno, hoje o que as pessoas mais buscam é tratar os seus transtornos, seja por via medicamentosa, seja por uma via psicoterapêutica ou até de uma terapia integrativa. Então, a saúde mental saiu de um lugar de marginalidade, de um lugar de desconstrução, de um lugar de estigmatização para um lugar de privilégio. Tanto que hoje falar que se faz terapia é luxo. Antigamente eu fui até no psicólogo, né? Antigamente era nessa perspectiva. Você pegava assim, olha, você está indo no psicólogo, você é louco, você tem problema, eu não quero estar próximo de você. Hoje é luxo. Hoje você frequentar um consultório clínico, um tratamento clínico, é um objeto de luxo. Então, essa mudança histórica e social, ela faz toda uma possibilidade que é de olhar para a saúde mental como um lugar de cuidado. E de um cuidado que é tanto a nível de saúde pública pelos governos, tanto que a gente tem os profissionais psis dentro do sistema estrutural brasileiro e, ao mesmo tempo, dentro das particularidades. Dentro de
plano de saúde, dentro de consultório clínico privado. Então, há um destaque. E pós-pandemia, isso ganhou mais espaço ainda. Bacana. E você, Poliana, pensando no lado corporativo, de empresa, como que você vê, desde quando você começou a atuar e nos dias de hoje, as empresas têm se atinado para essa questão de saúde mental? Um pouco mais, né? Até porque, assim, não tem como fugir, né? Não tem como fugir. Então, assim, qual que é a realidade do mercado? A cabeça do empresário tenho que ter resultado. Por quê? Porque eu tenho conta para pagar, eu tenho imposto, tenho salário de funcionário e eu também quero lucro, né? E aí sempre se tem, assim, inicialmente, aquela preocupação só com o resultado, como ele mesmo falou, né? Só que hoje, assim, temos aqueles que estão começando a despertar, mas ainda tem uma grande oportunidade aí de encontrar, de crescimento, exatamente. Então, assim, no trabalho, hoje em dia, as pessoas têm se posicionado. Eu falo que às vezes a gente abre oportunidades aqui em Goiânia e a pessoa pergunta, tem como ser híbrido? Então, assim, quando a gente divulga uma vaga que é 6 horas, nossa, eu consigo os melhores profissionais. Sério. Com a redução ali na jornada. E aí, às vezes tem um empresário, não, mas eu preciso de uma pessoa 8 horas, porque né, ela não é produtiva em 8 horas, ela vai ser em 6. Eu falei, olha, tem que pensar nesse raciocínio. Será que aquelas 2 horas a mais, ela está sendo produtiva, né? Mesmo. Então, assim, é algo que tem que começar a ser tratado. Quando a gente fala assim, eu falo que aqui em Goiânia ainda a gente vê um oceano azul de coisas, assuntos para tratar nessa área, porque muita gente não sabe nem o que a RH faz, né? Então, a maioria, na verdade. A grande maioria, assim. Eu tive experiências em empresas nacionais, multinacionais, né, em Minas. Então, eu já nasci dentro de RHs que estavam muito à frente. Muito, muito mesmo, né? Então, aqui eu vejo, cara, quanta oportunidade a gente tem ainda de trabalhar isso. E eu faço isso lá desde o recrutamento e seleção. Eu estou sentando com o gestor para verificar qual que é o perfil da vaga. Eu quero que ele faça isso, isso, isso. Tá, mas e aí? Como que vai ser? É possível dentro desse horário? Hoje eu vejo o seguinte, falando de saúde mental, né? Tem muitas coisas dentro do processo de gestão de pessoas que impactam diretamente na saúde. E aí nós temos um conceito. Saúde é o quê? A ausência de doença. Né? Então, assim, o trabalho pode ser fonte de saúde. Se eu coloco a pessoa na área certa, fazendo o que ela gosta, em que ela pode colocar todo o potencial que ela quer realizar, ela fica feliz. Aquilo leva ela a um flow. E aí ela se envolve, ela se apaixona e segue. Então, o empresário, às vezes, alguns, né, que tem essa sensibilidade, fala, poxa, eu vou estar com ele, eu vou fazer ele entender o propósito, o objetivo disso aqui, para que ele compre a ideia. Só que se ele está no perfil certo, na função certa, isso é mais fácil. Agora, se eu seleciono errado, a pessoa não está dentro das habilidades e ela fica se esforçando para entregar uma coisa. Por exemplo, às vezes eu contrato uma pessoa que é um perfil administrativo e bota ela no comercial. E ela vai ficar constantemente se cobrando, né, sendo martirizada e se sentindo incompetente, né? Então, ela tem a cobrança interna, tem a cobrança externa. Isso gera o quê? Estresse, ansiedade, etc. Outras doenças aí, né? Então, a diversidade de estímulos que a gente tem no dia a dia também tem sobrecarregado muito, né? Então, você tá o tempo inteiro conectado. Essa cobrança, né, de você... Assim, a gente tem muito acesso à informação hoje. A gente tem que pensar no mundo seguinte, que antigamente, há 30, 40 anos atrás, tinha acesso à informação quem tinha livro. Só quem ia para a faculdade estudar. As Barças e as enciclopédias que o digam. Exatamente, era algo restrito. Hoje não, eu tenho uma filha de 7 anos, se ela quer saber alguma coisa, Alexa, o que é isso? Google, vai lá e pergunta. Então, assim, a gente tem essa sensação de, olha, tem muita informação, se eu não sei alguma coisa, eu sou incompetente. E aí vem a tal famosa síndrome do impostor. Por mais que às vezes eu seja bom, às vezes a pessoa está se cobrando o tempo inteiro, do tipo, cara, eu sou bom, mas eu não sei tudo sobre aquilo. Porque existe um Google, que está tudo ali dentro, e às vezes o que eu sei é isso aqui. Então, essa autocobrança acaba também sobrecarregando muitas pessoas, né? Então, o gestor tem a cobrança externa, a pessoa que é um bom profissional, né, tem aquela autocobrança interna. E aí, cadê a recompensa? Será que a recompensa é sempre o salário, né? Tem várias formas da gente poder tratar isso aí.
E aí tem os processos de RH que pode ajudar nesse sentido, né? Então, tudo começa ali, na seleção. Depois que o carinha entrou, e agora? Passo 2, né? E se eu errei nesse percurso, será que vale a pena ficar segurando a pessoa? Então, esses dias, só para finalizar essa primeira parte, um gestor me chamou para fazer um treinamento com a equipe dele. Aí ele achou que estava ruim o atendimento e tal. Eu falei, tá, beleza, deixa eu fazer a escuta, né? Conversei com todos os colaboradores e aí uma colaboradora dele estava com um burnout terrível, terrível. Tipo assim, quando ele cancela a agenda, ela corre pro banheiro para vomitar. Porque ela ia ter que lidar com a pressão de falar com todos os clientes e desmarcar uma agenda de um dia inteiro, uma agenda que é muito disputada. E aí você fala assim, e aí, o que eu faço? Ele falou, a sua rotina não vai mudar. A demissão pode ser a melhor forma de você ajudar essa pessoa. Você me fez lembrar de algo que o Freud coloca lá no Mal-Estar na Civilização, Poliana. Ele fala assim, a nossa sociedade, até dentro da construção daquele que se entende como trabalho, como o próprio nome já traz, né? Trabalho vem de tripalium, que era um instrumento de tortura utilizado na sociedade, não como fonte de felicidade. Raramente nós vemos uma construção social que aponta para o trabalho como uma possibilidade de satisfação e de obtenção de felicidade. É como um peso que se deve carregar para satisfazer as necessidades e para a sobrevivência. Como uma obrigação. Quando, na realidade, a principal forma de você obter satisfação é por via do trabalho. Por que por via do trabalho? Um terço da nossa vida, como você mesmo colocou, nós estamos no trabalho. Se você está num lugar que você não tem obtenção de satisfação, onde você vai lidar com tudo isso, o que nos resta? Porque o que a gente estava até conversando, é que os outros 2 terços vai estar distribuído entre sono e atividades rotineiras, que a gente precisa dormir também. Sono e família, as 2 fontes de terapia, né? Exatamente. Ou o problema da família está no trabalho, né? Então, temos que nos dedicar. Ainda tem os... E eu tô vendo uma pesquisa recente falando assim, o trabalho ele é muito importante para a saúde. Sim, demais. Pessoas quando estão desempregadas, é uma fonte de estresse, depressão, que aí abaixa a autoestima, vem a insegurança, o medo, a incerteza, aquela questão de tipo assim, nossa, eu não fui escolhido, o sentimento de rejeição e de abandono. Mas se sentir útil, né? Se sentir útil. Mas é muito isso, a pessoa vai lá, faz um processo seletivo, muitas agências ou empresas nem dão retorno para a pessoa. Descarta, como se fosse esse papel aqui, eu não escolhi o outro. E, gente, aquilo dali, quando você tem o zelo pela pessoa, você cria uma imagem muito positiva. Primeiro, enquanto empresa. Cara, hoje ela não pode não ter sido boa para você. Mas o mundo volta, aquela pessoa comenta sobre, ela teve uma imagem sobre o seu negócio, ela comenta sobre isso. Então, esse zelo e o respeito, né, dessa relação com pessoas. É engraçado, a gente fala relação de trabalho. Não, é relação no trabalho. A relação sempre vai ser com as pessoas. Então, acho que até a forma de enxergar isso é delicado, sabe? Porque, assim, não, é uma relação objetal. Mas ali dentro, o que vai acontecer é a relação entre pessoas. Sim. Cara, e se eu me envolvo, tô contigo num projeto, eu quero te ajudar. Aí, o que o gestor ganha por tabela? Engajamento da equipe, envolvimento, trabalho da equipe. Ah, não, eu desconsidero. Não, ele tá reclamando. Outro dia o gestor virou pra mim assim, o que você espera da sua equipe? Ah, que para de reclamar. Eu falei, por que será que ela tá reclamando? Você já parou pra perguntar, entendeu? Assim... Ele, não, já vamos chegar com os projetos, as ações. Eu falei, não, eu não sei que remédio que eu tenho que dar ali, né? Então, vamos primeiro entender. Então, às vezes, no escuta, eu descubro. Tem problema de hierarquia, problema de relacionamento com a chefia... falta do reconhecimento, e etc. E o que desse sujeito, que é o colaborador, tem na relação com o seu chefe, com o seu gerente, com o seu líder? Porque a parte individual subjetiva, com os processos de identificação, projeção e tudo mais, que são todas essas construções dadas, isso vai implicar diretamente sobre a relação no trabalho. Porque dependendo, se esse cara lida, ele não teve lá, durante todo o período de vida dele, uma marcação de lidar com a autoridade, ele não vai conseguir se submeter às relações de autoridade dentro do trabalho. Exatamente.
E aí a gente vai, agora os psicólogos vai trocar por aí. E aí tem aquele negócio da figura paterna, né? Que a relação com o gestor é meio que uma projeção daquela relação com a figura paterna. A gente não comenta isso dentro de RH não, porque dá um BO, mas assim, trocando a figurinha aqui, ninguém tá ouvindo, né? Isso está no meu rascunho de perguntas. Já que você puxou o gancho, eu vou pular uma que eu ia fazer. Como vocês veem o papel da família? A estrutura familiar interfere ou não, direto ou indiretamente, em relação, não só falando do cenário de trabalho, você está falando de hierarquia, de chefia, mas em relação a essa resiliência. A gente estava falando que hoje a geração está mais fraca, mentalmente falando, mais frágil. Então, puxando esse gancho dessa temática em si, não só em relação à importância da estrutura familiar, eu como pai, eu quero proporcionar o melhor para o meu filho, para que ele tenha justamente essa resiliência, ser mais forte mentalmente, lidar com frustrações, que eu vejo que isso é uma dificuldade hoje em dia para essas gerações mais novas. E como que vocês enxergam isso? Você quer falar primeiro? Pode ser. Tá. Tem um ponto interessante, Samuel. A primeira coisa, eu gosto mais de você usou uma palavra, mas eu gosto mais de outra. Não estrutura familiar, funcionalidade familiar. Porque quando eu falo de estrutura familiar, eu pressuponho a existência de um modelo. E não tem modelo. Você pode ter família monoparental, você pode ter famílias formadas por casais homoafetivos, você pode ter, que é o que mais ocorre na sociedade brasileira nos últimos tempos, que são as famílias solos, em que é só a mãe, o filho, o pai e o filho, devido aos processos de separação. Não, então, e os avós que estão cuidando dos netos, porque as mães tiveram que ir para o mercado de trabalho. Quantas pessoas não são criadas pelos avós, que dá toda uma implicação também. Né? Mas aí... Escorra sobre Porque o que é o ponto interessante? Porque quando você pega uma funcionalidade, quando uma criança nasce, ela é o quê? Ela é puramente um corpo biológico, ela não é nada mais do que isso. Ela é um conjunto e aglomerado de células. Aquilo ainda não é humano. Ela nasce filhote de humano, candidata à humanidade, mas não é garantia de que ela vai ser humana. O que vai fazer ela ser humana? Todos esses processos familiares de investimento afetivo, social, de cuidado que esses pais... Por que eu estou falando pais? Porque a saber quem é que vai ser pai e quem vai ser mãe na vida dessa criança. Às vezes uma avó, um avô, um tio, um primo vai fazer esse lugar. Não é sinônimo de genitor e de genitora. E que não é mais a mãe que está ficando em casa agora, né? Em muitos casos é o pai... Ou as empregadas e os empregados que cuidam das famosas babás. Esses dias mesmo, voltei de viagem, eu achei tão interessante. A família viajou e levou a babá junto. Meu sonho. Só que teve uma coisa que me deu uma preocupação. Em 2 horas que eu fiquei sentado no aeroporto aguardando, que eu tenho mania de ficar observando as coisas enquanto eu tô sentado nos lugares. Essa mãe não pegou na criança no colo 1 minuto sequer. Quem pegou ela no colo o tempo inteiro foi a babá. Então, quem é a vinculação afetiva dela? É a babá. Quem é a mãe dela? É a babá. A outra é genitora, não é mãe. Se ela vai desempenhar esse papel em casa, é outra história, é um a saber. Mas esses papéis, como eles vão sendo construídos, o que você, Samuel, o Michael, a Poliana e eu sou, é fruto dos nossos pais. Aquilo que a Elis Regina eternizou por via da letra de Belchior. Minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Porque essa construção é que vai estabelecer quem é o sujeito do futuro. O adulto está pronto aos 9 anos de idade. A partir das relações que foram estabelecidas com limite, com regra, com investimento, se houve ou não afeto desse pai, dessa mãe, dessas pessoas que estão ao redor, se houve investimento afetivo, você vai ter um adulto mais ou menos saudável. Por que eu digo mais ou menos saudável? Ninguém é saudável completamente.
Isso é uma ilusão acreditar que alguém é completamente saudável. Então, conforme tudo isso ocorre, você vai ter um adulto mais ou menos viável, digamos assim, de competência social e de funcionamento social. Porque a família é o primeiro lugar que prepara o ser humano para fazer parte da civilização. É lá que eu vou dominar toda a minha pulsão, toda essa energia animal que num primeiro momento está em mim, que me faz não ser tão diferente de um cachorro, de um papagaio, que vai sendo educada, que vai me inserir no processo civilizatório, que vai possibilitando que eu me submeta a uma autoridade, que vai possibilitando que eu possa me ligar afetivamente a uma outra pessoa, para, inclusive, garantir a sobrevivência da espécie, que a gente não pode ser hipócrita também. Muitos dos nossos mecanismos é para garantir a sobrevivência da espécie, não de forma consciente, é claro que isso ocorre. Então, a partir do momento que você tem uma família, que essas funcionalidades, esses papéis são desempenhados minimamente bem, você consegue ter um bom adulto. Mas, diante de uma sociedade em que, por exemplo, não sei se você observou que o número de autismo aumentou assustadoramente nos últimos tempos. Vocês sabem me dizer uma hipótese do porquê que isso poderia ocorrer? Hoje, a maior parte das pessoas, quando estão amamentando seus filhos, em função disso aqui, ela tá com o neném aqui e aqui respondendo às redes sociais. Uma das principais causas do autismo do ponto de vista de uma leitura psicanalítica é a ausência do olhar do pai e da mãe na hora da amamentação. A conexão, né? A conexão não foi estabelecida. Isso mesmo, ela foi rompida. A criança buscou o olhar da mãe, ela tá lá buscando, procurando. O que a mãe fez? Olhou para outro lugar naquele momento. A hora que ela olha, a criança não encontrou, ela volta a olhar para dentro. Qual é o principal sintoma do autismo? Embotamento afetivo. Eu sei que eu vou ser trucidado e muitas vezes criticado pelas mães de autistas. Mas é uma leitura psicanalítica. Entende? Porque é de processo de investimento. Autoridade. Cadê as relações de autoridade que nós temos? Nós temos um declínio de autoridade. Tanto da autoridade como da alteridade. Da autoridade enquanto estabelecimento de limites, porque os pais, para compensarem suas ausências, dão tudo para os seus filhos. E você nunca deve dar tudo para alguém. Aprenda aí. Nunca dê tudo para alguém. Ninguém. A falta é o que faz nós seres humanos e seres humanos interessantes. É o que nos move. É a falta que nos move, né? Se você tapa todas as necessidades, cara, não, né? Pra quê, e aí, como é que ela vai ser frustrada diante da vida? Porque é a falta que provoca a frustração. Se por um lado ela provoca desejo, por outro ela frustra. É me dar conta de, falando diante da minha frustração, produzir e querer mais alguma coisa. É me faz desejar. Aí você tem uma geração sem desejo, apática. Tanto que nós hoje falamos de suicídio de crianças e de adolescentes, coisas que há 30, 40 anos atrás não ocorria. Aí eu tenho pessoas com uma demanda de amor tremenda que deposita tudo sobre o outro para ser amado, quando na realidade ela não tem uma construção de amor próprio. E aí o outro desdobramento disso, que é completamente assim terrível, é você produzir cada vez mais pessoas frágeis do ponto de vista psíquico e social. Por quê? Porque elas não têm essa construção de tolerar o limite, de não tolerar a frustração, de não poder desejar. Mas tudo isso ocasionado pelo quê? Pela nossa funcionalidade familiar. Família, quando a gente fala que é base da sociedade, não é no sentido de estabelecer uma estrutura, como muitas religiões colocam aí, que você tem que ter o pai, a mãe bonitinho e os filhos. Falar de funcionalidade familiar é de alguém que desempenha as funções familiares dentro da história desse sujeito, para que ele deixe de ser puramente ou um bicho ou um animal e se torne o quê? Humano. E humano com dignidade e com saúde. Mas vou deixar vocês um pouco mais tranquilos, porque deu errado lá na infância, o ser humano, ele ainda é moldável, entendeu? Isso não é definitivo, pelo amor de Deus. Então, não é igual assim... a música do El Chan. Não mesmo, palco nas tortas, assim direito dia, né? Desde que a gente comece a trabalhar e dar ferramentas para isso, né? Então, qual que é a expectativa do empresário? Eu quero um empregado, que é um objeto que venha já pronto, né? Então, muitas vezes chegam gestores querendo vaga assim. Não, tira aí da prateleira para mim esse objeto, sem defeito, tá bom? E, na verdade, não é assim. Eu sou uma grande defensora do programa de Jovem Aprendiz. Eu acho que como tem todas essas fragilidades das criações, né? Pai, mãe, por mais se esforce, ele nunca vai conseguir ser 100% e nem adianta ter essa expectativa, né?
Não, e é justamente por ele ser falho que dá certo. Se ele for perfeito, acabou. E aí, lá no programa de Jovem Aprendiz, ele pode ser de 14 a 24 anos, viu? Já deixa aí a orientação. Ele vai para um ambiente organizacional em que ele vai aprender a estabelecer outras relações. Ele vai conseguir começar a conquistar um espaço. Porque lá na família, quem sou eu? Às vezes ele não tem, ele tá ali jogado no cantinho, né? E aí lá no ambiente corporativo, não, ele aprendendo, ele desenvolvendo, ele vai se conhecendo, vai desenvolvendo as habilidades, isso vai ajudando a construir a autoestima, a personalidade. Poxa, eu tenho feito o acompanhamento de pessoas há muito tempo e eu tenho visto, assim, muitas pessoas que conseguem alcançar cargos muito bons começaram com 12, 14 anos. Grandes empresários começaram 12, 14 anos, por iniciativa própria. Por quê? Ali ele já começa a consertar alguns erros que houve no passado. Na minha época, se ouvia muito assim, né? Não, meu filho vai formar, depois ele vai para o mercado. Hoje, meu querido, se seu filho está pensando em fazer isso, a menos que ele seja um médico, porque ele não pode ir para o mercado antes disso, ele está enrolado. Porque ele vai sair com o diploma debaixo do braço e às vezes vai trabalhar como um atendente, porque ele não tendo experiência profissional, não tem experiência com as relações, não tem experiência com a hierarquia, não tem a resiliência para lidar com a rotina do dia a dia, que é chato pra caramba, tem hora. Tem que acordar todo dia, tá lá, tão doente, não tão, tem que ir, né? Enfim, tem que tolerar as diferenças uns dos outros. Se eu começo com ele lá no início, nossa, isso já facilita muito o trabalho. Mas esse sujeitinho tem que dar a sorte, né? De arrumar um gestor que enxergue aquilo dali como uma matéria em construção, né? E, cara, olha, eu tô aqui com um ser humano que completamente moldável. E eu, como gestor, tenho o papel de construir isso aqui. Se eu invisto tempo em cima disso aqui, o resultado eu posso colher a longo prazo. Hoje, muitos casos que a gente vê, a pessoa que fica lá, a gente quer muito aquela pessoa que fica muitos anos na empresa. Mas o que o gestor quer? Ir lá na prateleira, pegar um cara que já tem experiência, quer que ele se apaixone e fique 10 anos. Oi, não, gente, não é assim. Se você começa a formar a pessoa, isso demanda planejamento, né? Olha, eu tenho uma pessoa sênior aqui. Não, aí o gestor vai lá, acomoda, não precisa se preocupar com essa função, eu tenho uma pessoa que me entrega. E aí, daqui amanhã, seu sênior pede demissão, e aí? Ele deixou alguma coisa com alguém sabe fazer o que ele faz, escrito, nem tá escrito isso o que ele faz, às vezes a maior parte do gestor não sabe o que ele fazia. Então, assim, tem formas da gente criar estratégias dentro da gestão das empresas para começar a formar sucessões, inclusive, né? Às vezes eu começo a investir lá no meu estagiário, lá no meu aprendiz, vou preparando um auxiliar, um assistente, eu crio uma trajetória para a pessoa dentro do negócio. E ela se sente muito bem quando tem essas possibilidades de crescimento. Cara, fui reconhecido, fui promovido. Olha só, a palavra promoção, ela vale mais que meu te amo, dependendo do caso, né? É uma das melhores formas de dizer eu te amo, inclusive. Melhores formas de dizer eu te amo. Você foi promovido, né? Porque isso envolve tudo, né? Na construção do eu dele. Cara, eu fui reconhecido, eu conquistei, eu sou capaz, eu posso ir além, né? E aí, não, o que a gente enxerga na empresa é o seguinte, eu quero o cara pronto, ele vai entrar assim, porque eu quero que ele fique 10 anos assim, porque ele tá apertando o botão no tempo e na hora certa que eu preciso ali, do jeito certo, né? Então, não tem muita coisa. Se eu olho, o gestor começa a entender que esse material aqui, mas só funciona com o júnior? Não funciona com todos os outros. Quanto mais ele conhece, mais rígido ele vai se tornando, né? Porque ele já vai ter os próprios conceitos. Não, eu já vivenciei, na outra empresa funcionava assim, né? Então, a gente fala muito, a gente chama isso de vícios, né? Vem com vícios do trabalho. E não, assim, o papel do gestor é muito importante, sabe? Então, em vez de estar lá preocupado só lá com o faturamento, se eu olho para cá, essas pessoas vão me ajudar até lá, chegar até lá, né? Então, nos perfis do DISC, a maioria de empresário é adesão, né? O adesão que é o quê? Resultado, né? E aí tem os S's, né, que são as pessoas que conseguem ter mais tato com gente, planejar, organizar. Se você começa a desenvolver também, gestor, o seu Szinho ali no DISC, isso vai te dando equilíbrio, né? Porque se eu trato mal a pessoa aqui, ela pode até obedecer agora, mas ela já está começando a olhar para fora, entendeu? As pessoas não estão tolerando. Gente, é anti-humano o que a gente está vivendo hoje. Anti-humano. Não tô na clínica, mas eu te falar, eu pegar o celular
e ter 50 mensagens de WhatsApp para eu responder assuntos completamente diferentes e ter que responder a tempo e a hora, se eu gastar 1 hora para responder uma mensagem de WhatsApp e a pessoa acha que eu não estou interessada nela, Porque ela tá sendo rejeitada e abandonada. ela está sendo rejeitada e abandonada. Que é um muito comum. Cara, é anti-humano. É você ter que Ficou saber. azulzinho aqui, você não me respondeu, né? E você tá online. E eu falo assim, nossa, você tem que saber tudo o que está acontecendo. Antigamente, as informações, para elas serem construídas, demoravam muito tempo. Hoje, elas se renovam a cada minuto. A cada minuto. É anti-humano. Essa máquina não foi preparada para isso. E ela está sendo cobrada constantemente para isso. Ah, as pessoas estão frágeis. É claro, ela está vivendo um ambiente completamente anti-humano. E aí, como que a gente faz isso? Ai, não tem como voltar atrás do mercado de antigamente. A gente precisa olhar, ouvir. Poxa, às vezes a pessoa tá ali, empenhou com você até no final da noite num projeto. Ela, beleza, honrou aí a lealdade com você. Amanhã deixa ela chegar mais tarde, né? Cara, para ela poder ter um tempo ali para olhar as coisas dela também lá na casa, ver o filho. Ai, chegando agora, nesse exato momento tá tendo reunião de pais lá na escola. Não, ela poder ir lá na reunião de pais, que isso para ela é importante. Ah, não, meu filho não quer trabalhar, tem filho. Não quer nem contratar quem tem filho. É as coisas que a gente ouve. Como vocês enxergam o cenário de saúde mental pós-pandemia? Nossa, pós-pandemia, a clínica bombou pós-pandemia. Eu diria que assim, eu estava até conversando esses dias com os amigos. O curso de psicologia antes era um curso não tão concorrido. Hoje, na Federal, eu posso dizer da Federal daqui, ele é o 3º curso mais concorrido. Em primeiro lugar, medicina, como sempre. Em segundo, direito, que também era uma tradição e sempre foi uma tradição. Em terceiro, geralmente, eram ou as engenharias ou as odontos, para depois ir para psicologia, estava lá quase chegando, beirando as licenciaturas. Hoje é o 3º curso mais concorrido da UFG. Nos Estados Unidos, a profissão de psicólogo é a 3ª mais lucrativa, só atrás da medicina e da enfermagem, porque a área médica nos Estados Unidos é extremamente forte pelos planos de saúde, e a procura foi gigante. Hoje você tem uma demanda de busca por atendimento muito alta. Eu estava brincando porque assim, eu escutei a Márcia Marina, que é uma psicanalista daqui de Goiânia, incrível, tanto ela quanto o Renato, e os dois apontaram algumas coisas interessantes. Falou, no processo pandêmico, o outro que era o meu amigo, o meu companheiro, o meu parceiro, virou meu inimigo. Porque eu não podia nem tocar na mão do outro, porque se eu tocasse na mão do outro, a mão do outro podia me matar. Porque eu poderia transmitir, trazer o vírus. Então eu não podia receber ninguém, eu não podia tocar nos objetos. Tudo virou fonte de quê? De ameaça, com forte nível de insegurança. Isso que é algo mais terrível para o humano do que não se sentir seguro? É o que nós buscamos. Ali é a base, né? Das necessidades. A nossa capacidade de sobrevivência vem em primeiro lugar. E durante o processo pandêmico, o que mais nós tivemos ameaçados foi o quê? Sobrevivência. Aí, isso é a primeira coisa. O outro virar inimigo. Segundo ponto, você chega, todos nós temos minimamente uma carga horária de 8 horas diárias de trabalho, no mínimo. Os que não têm 6, mas eu conto 8, porque você tem deslocamento, Exato. Ida e vinda, essas questões 10, né? todas. 8 é o mínimo. 8 é o mínimo, geralmente. Aí você pega 8 horas. E significa que quando você chegar em casa, você vai conviver com seus familiares em torno de 4, 5 horas no máximo. E em alguns momentos, final de semana. As pessoas passaram a se conhecer de verdade. O número de divórcios na pandemia foi lá em cima, porque as pessoas não sabiam com quem que elas estavam casadas. Elas passaram a descobrir quem era o parceiro, a parceira, dentro do processo pandêmico. Teve pais, eu adoro os memes da época da pandemia. Tinha um pai que falava para os professores assim, pelo amor de Deus, volta às aulas. Pode deixar qualquer outra coisa, mas volta às aulas porque eu não aguento mais meu filho dentro de casa. Os professores. Os professores. Isso está apontando o quê? Por mais sejam memes e realidades, mas o quanto que os pais não sabiam nem lidar com seus próprios filhos. Exato. Fora isso, nós tivemos minimamente no começo da pandemia
3 meses de completa o quê? Reclusão. Foram 3 meses no início de reclusão absoluta. Com quem que eu tinha que lidar? Comigo mesmo. Olhar para dentro, olhar para quem eu sou, para os meus conflitos, de como eu lido, de como eu construo, nem sempre as pessoas suportam isso. Então, a pandemia provocou tudo o que estava guardado no humano, veio à tona. Os ódios, que a gente tenta minimamente controlá-los o tempo todo, as nossas agressividades, que o outro é um horror. De perto, demais, ele é horrível. Distante demais, também. Sempre se deve apreciar o outro a certa distância. É isso que faz ser interessante. Aí você pega um processo pandêmico que faz o quê? Se eu sempre estou a certa distância, eu junto todo mundo. O outro vira ameaça, me aponta quem eu sou, e ainda eu tenho que conviver com ele mesmo quando eu não quero? Não tem pra onde fugir. Não tem pra onde fugir. Então isso fez eclodir inúmeros conflitos psíquicos. Pós-pandemia, durante a pandemia, todo mundo já foi procurar atendimento. E aí foi até incrível, eu tenho que tirar o chapéu para o nosso conselho regional e federal da profissional, porque a nossa categoria fez o quê? Olha, tá todo mundo precisando de atendimento. Vamos estabelecer atendimento o quê? Virtual. Coisa que era raridade antigamente, você ter um atendimento virtual dentro da saúde, principalmente da saúde mental, virou algo simples, virou algo liberado, regulado. Então, a partir do processo da pandemia, hoje não faz processo terapêutico quem realmente não quer. Você tem as acessibilidades, você tem diversos tipos de profissionais, diversos tipos de preço, você tem a modalidade presencial, online, híbrida. Então, tudo isso possibilitou o cuidado. Mas, ao mesmo tempo, por que eu tive mais demanda de saúde mental? Porque os conflitos começaram a ser muito mais intensos. Olhar para si não é fácil. Como diz o Nietzsche, olhe para o abismo, mas não olhe demasiadamente para que o abismo não acabe por olhar para dentro de ti. A pandemia possibilitou que a gente olhasse um pouco mais para o abismo. E ainda teve a parte do trabalho, né? Que o trabalho estava no meio de tudo isso. Então, o ser humaninho estava ali misturado tudo, né? Que nem todo mundo tinha um escritório em casa e teve que começar a trabalhar em casa. E aí tem aquele espaço da pessoa aqui fazendo relatório, fazendo reunião, e filho, mãe, né? Teve muito caso também de adoecimento das mulheres, muito mais intenso das mulheres, né? Porque a relação familiar ali... Vai explicar pro meu filho, gente. Eu tava com o filho de um ano nessa época, era recém-nascido. Meu filho, o que eu fiz na pandemia? Filha, né? Então, no primeiro ano, a porta fechada... a porta do escritório fechada. Não, mas a mamãe tá em casa. E né? Então, falar, não, filha, aqui a porta tá fechada, não pode. Não, mas por que você não me quer falar comigo, né? Porque você tá em casa, você não tá disponível, né? Então, assim, foi muito mais estressante, né? Essa sobrecarga. E aí, agora eu quero fazer uma pergunta para quem tá aqui. Quem que atende celular depois das 18 horas de cliente? Bom, quem que liga para colaborador depois das 18 horas? Acabou essa cerca, gente. A pandemia fez isso. Eu não sei se vocês percebem isso. Antigamente você tinha o quê? O horário comercial. Hoje em dia, não tem limite. Não existe horário não existe mais. Então, esse tal desse WhatsApp aqui, ó. Eu falei, esse tal desse WhatsApp aqui fez isso. Então, não, mandei mensagem. Não, eu não posso esperar até o dia seguinte. Se a pessoa vai esperar até o dia seguinte, ela não está interessada em falar comigo. Né? Então, assim... A gente tem que ter sensibilidade com essas coisas, né? Porque eu tô exigindo o cara tá ligado o tempo inteiro. E no mundo da pandemia, né, quando aconteceu, eu tô ali misturada, é filho, demanda de casa, poxa, eu tô aqui no escritório, cara, depois eu tava no trabalho, ia pra casa, chegava em casa e ia arrumar as coisas, cuidar das crianças. E aí, agora não, eu tô aqui em casa, eu tô vendo a bagunça aqui, eu tô estressando tudo no meio da coisa. E a criança tá ali, enfim. Os lugares se bagunçaram. Misturou tudo, né? Então, assim, o nível de estresse, de sobrecarga foi enorme, né? Então, não tinha hora para ser chamado, não tinha hora para as crianças também chamar, então, enfim.
um lado, vamos colocar assim, positivo de Só de estudo. lembrar até fiquei cansado. Eu vivi isso. Eu não parei na pandemia, né? Eu continuei no eu mais atendimento. trabalhei, na verdade. Não, que eu falo assim, não parar porque os atendimentos foram suspensos e eu permaneci no atendimento presencial e online. Então, tanto que eu peguei Covid 4 vezes, assim, desde a primeira vez. Os profissionais de saúde ficaram mais expostos. expostos, eu acho que praticamente em todas por exemplo, as áreas, né? de todo o grupo que eu frequento, só teve eu e meu analista que fomos atender presencialmente, porque todo mundo tava com medo de acontecer alguma coisa, de morrer e tudo. Mas era tão incrível a cara de satisfação quando as pessoas iam no consultório, porque elas podiam sair de casa e tinha autorização para sair de casa porque ela tá vindo cuidar da saúde mental dela. Eu falei, eu preciso vir aqui. Eu falei, não, se você quiser eu te atendo online. Não, eu tenho que ir aí. Primeiro para sair desse inferno que eu estou vivendo aqui. Eu brigava com meu marido pelo supermercado. Não, quem vai agora sou eu. Porque é incrível isso, porque assim, foi um processo que nos mostrou o quanto que nós humanos somos frágeis. Essa é que é a beleza. E que diante dessa fragilidade você tem que construir alguma coisa. Também a gente começou a valorizar coisas que antes passavam despercebidas, né? Tudo. A viagem, a companhia do outro. As mínimas coisas. Os mínimos detalhes. Estar sozinho. É só diante da perda que o humano aprende o que é ter. Essa é que é a grande questão. Eu gosto de algo que o Lacan aponta, que o Lacan fala assim, a morte é o significante mestre que regula toda a sociedade. Nós somos todos regulados e nos organizamos a partir da morte. Quando a pandemia veio, isso ficou escancarado, a morte se fez presente. Uma coisa é morrer alguém aqui, ali, em algum momento, outro. Outra coisa é a morte vir avassaladora. E isso mexeu com todo mundo. E não poder despedir. Que ainda tem Não a pior pode, parte, porque quem é o outro que foi embora? Porque o outro, pra mim, é alguém. Pra quem conviveu assim, não comigo. Poder velar, né? Por isso mesmo. Não, mas é nesse sentido mesmo, Paulo. Que assim, o outro, pra mim, é alguém. Mas ele foi diluído dentro do processo pandêmico. Por quê? Tinha que enterrar. Não importasse quem era caixão lacrado. Você não podia velar, você não podia fazer nada. Enrolava dentro de um saco plástico, colocava dentro do caixão e automaticamente enterrava. No começo, você não podia nem ir ao cemitério para poder ir ver o processo, que é fundamental para a gente, para fazer parte do luto. Então, Exato. quem era o outro virou nada. Isso é que nós não tivemos o direito nem de velar os nossos mortos. E aí também vem muita autoconsciência de si mesmo. Eu falei, cara, nossa, o fulano, o cara, fodão e tal. Ele foi para não saber que eu, né? Então, eu posso ser algum... Eu vou nada também. É. Tem isso Colocou também. todo mundo no mesmo nível. É. Independente de ter dinheiro ou não. Sim. Mas é UTIs isso que a morte lotadas, faz, Samuel. não tinha A morte coloca distinção. todo mundo no mesmo lugar. no mesmo E a lugar. doença também, né? Dependendo. E aí a gente, até compartilhando, esse mês nós tivemos uma procura grande para entrevistas, mídia, justamente para trazer no nosso lado da Zapmed essa percepção, porque justamente o nosso projeto ele surgiu de forma mais clara e o caminho que a gente queria seguir nessa empresa por causa da pandemia, né? A gente via esse cenário de caos, as pessoas que tinham problemas de saúde recorrentes ali, enfim, precisava às vezes ter um acompanhamento, uma receita de problemas rotineiros de saúde, não conseguiam ir para o hospital, por exemplo. Não podia, Não né? podia, então deixaram de tratar outras coisas, porque tudo só se falava em Covid. E aí quando surgiu o nosso projeto foi justamente nisso, trazer de forma mais acessível, e aí a psicologia foi uma das pioneiras, eu me lembro disso, de permitir essa consulta, esse contato com o profissional da área de saúde de forma virtual. O Conselho de Medicina também veio ali de forma provisória, depois a regulamentação definitiva, e nós surgimos justamente nesse ponto, para trazer uma forma mais acessível para as pessoas, tanto a nível financeiro, né? Hoje mais de 70% da população não consegue pagar por um plano de saúde, depende da saúde pública, que em muitos lugares, infelizmente, não dá conta de atender a demanda da população, ou é sucateada, corrupção, enfim. A gente sabe disso, que é uma das maiores dores hoje da sociedade, é a área da saúde. E nós viemos justamente nesse sentido, e aí a gente deu algumas entrevistas agora esse mês,
justamente falando sobre isso, né? O quanto que hoje a gente tem também uma vantagem, a pandemia trouxe uma herança positiva em algumas áreas do negócio, facilidade, teve muitas áreas que cresceram, e uma herança positiva foi justamente essa facilidade. Hoje em dia você pode estar atendendo, e acredito, né, eu tenho uma pessoa da minha família que também atua na área de psicologia, ela estava meio perdida profissionalmente na época, e por causa da pandemia, cara, hoje agenda lotada, facilidade, não sabia mexer muito com esse digital, hoje atende online, pessoa do Brasil inteiro, pessoas fora do Brasil, então trouxe esse acesso até para quem antes não enxergava isso como muito distante, hoje tem essa facilidade, essa forma mais acessível de estar cuidando da saúde mental, às vezes sem precisar, às vezes se deslocar. Para mim hoje tempo é algo muito precioso, e aí, cara, você tem a oportunidade de estar fazendo uma consulta, enfim, isso foi uma herança positiva, né, que trouxe esse acesso. Bacana. Você ia fazer uma pergunta? Não, é uma pergunta, questionamento também, porque assim, passou a pandemia, mas o comportamento, principalmente dessa questão do trabalho do home office, dessa questão talvez de forma híbrida, continuou. Alguns modelos de negócio, do jeito que aconteceu na pandemia, veio até hoje. Só que eu percebo que ainda tem um intervalo ali de tempo para ter uma quantidade certa de pessoas que vai se adaptar a esse modelo. Só que, assim, como que vocês têm enxergado, pensando no lado das pessoas, que para ela trabalhar, ou às vezes vai ser só home office, ou às vezes vai ser só presencial, que nem todos os lugares tem essa questão de ser de forma híbrida, ou de trabalhar só no um no outro. Como é que vocês têm percebido, né, no caso do doutor que faz atendimento, ali 1 a 1, poliana com as empresas? É interessante que, por exemplo, aí você vai analisar as diversas áreas profissionais. Durante a pandemia e pós-pandemia, o Tribunal de Justiça, por exemplo, a área do direito, nunca funcionou tão bem como no formato online. Isso é incrível. Não falhava nada, a fila de Andou, a própria fila de processos andou dentro do sistema home office. Tanto que até hoje o judiciário permaneceu com as audiências no formato online. Porque isso possibilitou o acesso da própria população. Se antes você tinha um deslocamento até a comarca de origem para o julgamento, agora você não precisa. Você pode estar com o advogado aqui em Goiânia, com o cliente lá na cidade de Goiás e o juiz lá no tribunal. E ter ainda assim a audiência. Isso facilitou para alguns lugares. E isso nos demonstrou, ao mesmo tempo, dentro de outras categorias profissionais, o perfil de cada um. Porque você tem pessoas que vão se dar super bem, e eu falo tanto para o trabalho quanto para dentro do atendimento clínico. Sim. Você vai ter gente que dá super bem com o formato online, virtual, que consegue ter um ótimo desenvolvimento. Você vai ter pessoas que precisam estar, digamos assim, tuteladas no presencial, acompanhadas o tempo todo. E você vai ter gente que funciona muito bem no modelo híbrido. Agora, o problema maior é quando você tem processos que são determinados, que não levam em conta o colaborador que você tem. Como, por exemplo, teve muita gente que funcionou muito bem no sistema online, no sistema virtual home office, e que foi obrigada a retornar. Quando retornou, decaiu a produtividade, porque a pessoa está lá e ela funciona. Isso possibilitou nós repensarmos os nossos modelos de trabalho. Isso, quem é o sujeito que está ali, quem é o meu colaborador, qual é o perfil que eu desejo e de que forma que esse sujeito vai fazer parte. Entende? Porque o adoecimento psíquico decorrente do trabalho, ele ocorre muito mais, às vezes, em função do ambiente laboral que eu tenho, de como é construído o ambiente laboral, do que necessariamente do colaborador. O que é, por exemplo, uma síndrome de Burnout? Uma síndrome de Burnout é estresse decorrente do ambiente de trabalho. Ou seja, o trabalho é adoecedor. Por que ele é adoecedor? Não é só por causa da empresa, que a gente às vezes tem a mania, a sociedade tem de culpar a empresa pelo que está acontecendo. Mas se o colaborador também não reconhecer, olha, eu não tenho um perfil para estar aqui. Mas está insistindo. Ele está insistindo. Tanto que é muito comum no consultório, a hora que chega a galera lá para mim e fala assim, porque eu não estou bem no trabalho, tá isso aqui. Eu falei, o que você está fazendo lá?
Por que você ainda tá lá? Aí tem que Você justificar. tá levando um pouco de demissão. Não, mas Tô tem brincando. hora que é tão incrível. Pode ter hora que Tem eu hora que é que necessário. eu faço essa Não, pergunta. salva Se a pessoa, pessoa né? tá nesse nível Salva de a pessoa, adoecimento, realmente. aí a produtividade dela também tá baixa. Não, Isso e tem necessariamente. vezes que é o contrário. Eu falo assim, o que você tá fazendo lá então? Ela fala assim, mas eu amo isso aqui. Eu falei, se você ama, por que você tá tendo problema? Aí ela vai pro efeito o quê? Contrário. Se eu tô gerando isso aqui como conflito, isso aqui precisa ser prazeroso, já que eu quero isso aqui pra mim. Ah, eu só quero reclamar mesmo, né? Então Assim. você tem... Não, é a que vem reclamando, aí eu dou uns burdoadas, né? Eu tenho um jeitinho não muito Mas, ó, fofo de lidar na eu clínica. achei legal Fala a você, verdade. você citou o burnout, né? O burnout, né? Bonitinho falar. Muita gente acha que é quando a gente não gosta do trabalho. Não, eu vi muitos casos de burnout quando a pessoa é muito apaixonada. Eu tive burnout por ser muito apaixonada pelo que eu faço, ao ponto de não ver que estava mais trabalhando. E aí não ter o espaço para desligar, e aí não deixar o espaço que a pessoa precisa para poder ela mesma estar consigo mesma, né? E cuidar das outras coisas, né? Então, assim, falando dessa questão do mercado, das empresas, enfim. Hoje, qual que é o grande desafio das empresas manterem o home office, né? O home office ou o remoto, né? Porque é diferente, né? Não necessariamente a pessoa vai estar em casa, ela pode estar numa unidade diferente, em outro lugar. É a falta de processos dentro da empresa. Eu não sei o que o meu colaborador faz, eu não sei exatamente qual entrega que eu espero dele, eu não tenho um sistema para acompanhar. Então, o que é meu medo, gestor? O povo que não tinha processo, não tinha acompanhamento, foi para casa, não tem sistema de controle. Como é que eu vou saber se ele está trabalhando? Entende? Então, assim, tem um passo atrás que precisa ser dado, que é estruturar os processos, a organização, criar métrica para acompanhamento do desempenho. Aí, o cara pode fazer de madrugada o trabalho. Não me interessa o horário. Né? A nossa equipe é toda assim. Eu falo para as meninas, eu não sei que hora que você quer trabalhar, quantos dias da semana você quer trabalhar. A gente só tem que esse resultado em tantos dias. Elas fazem a hora que querem, do jeito que querem, e estão comigo aí. Ninguém saiu até agora. Tem bastante gente aí. Tem gente que tá com 3 anos já nesse mesmo sistema e gosta. Inclusive, foi procurar trabalho, voltou, porque falou, não, desse jeito pra mim é o melhor mesmo. Né? Então, as empresas precisam se organizar para que isso funcione. E hoje ainda há muita coisa para ser feita nesse processo. Muita. Então, é todo mundo que tem o perfil para remoto? Não. Né? Qual é a resistência do presencial? Essa dificuldade dos relacionamentos. As pessoas estão muito... Já até desaprendeu de novo, né? Muita dificuldade de relacionar. Então, assim, se a empresa não tem o olhar em cima de como estão as relações, mediar as situações, né? Então, ali leva a demissão, ele nem sabe o que foi. Sabe o que o funcionário fala para ele? Não, conseguiu outra oportunidade. E, na verdade, às vezes é porque ele recebeu uma resposta torta do gestor, não gostou, ou o colega está sabotando ali. Na área comercial, gente, só falar para vocês têm vendedor aí, o que mais acontece de turnover em área comercial é sabotagem de colega. É sabotagem, principalmente dos novos. Você pega equipes maduras, né? E aí chega o novinho, ele, né? Eles fazem de tudo para derrubar. Comigo, né? Ele vê como concorrente. Então, assim, o papel do gestor em saber trabalhar as equipes, né? Em fazer aquilo dali funcionar, ele tem que estar com o olho colado ali, sabe? Sentindo o cheiro, ouvindo o barulho, olhando no olho, e não tem mais isso. Eu estou preocupado só com o resultado, né? E esqueça que aqui é o meio, né? Que eu vou chegar até lá. Não, e é interessante as coisas que você trouxe, né, Polly? Porque quando você pega toda a construção do humano, o humano tem essa coisa de querer deter o poder, de querer deter o controle, porque a sociedade é estruturada sobre o poder, né? E aí, quando você está no ambiente presencial, por que todo mundo cobra o ambiente presencial? Porque ali eu estou manifestando a minha autoridade, o meu poder sobre o outro, o controle sobre o outro. Eu estou dizendo, olha, quem manda sou eu. É isso que sustenta a maior parte das empresas. Porque quando ele abre mão para que o outro tenha liberdade, você não está mais num jogo de poder. Você está numa relação em que você precisa entregar um resultado. Mas como nós estamos estruturados predominantemente sobre o poder, o empregador faz questão de querer ter um empregado ali, para dizer que é ele que comanda, que é ele que controla, como diz o ditado, né? Aquele ditado que o povo pega, os olhos do dono é quem engorda os porcos. Ou seja, se eu estou controlando, então vai dar tudo certo. Se eu perdi o controle, já era. Também, tem muito disso mesmo.
Mas E tem aí- funções que não tem como também, E eu né? percebo também, Atendimento, dependendo do caso. alguns empresários que ainda tá naquela o seguinte, o funcionário que é produtivo é aquele que trabalha das 8 às 18. Uhum. Então tem que estar ali presente, ele tem que estar vendo que ele está trabalhando, e às vezes o cara tá ali das 8 às 18, mas não tá produtivo. Não, você tem pessoas que têm perfis de funcionamento De horário diferente, né? só noturno. Por exemplo, eu tenho analisando que só funciona bem à noite. E eu falo funciona bem, não é nem só no trabalho, é no processo terapêutico. Você joga ele de manhã, é um caos. No caso. Você volta ele para a noite, funciona bem. Então, você tem um perfil do sujeito. Você tem o que a gente chama do sintoma do sujeito, que é como o sujeito funciona. Como é que, por exemplo, se eu tenho um horário comercial que é estabelecido predominantemente pela sociedade, começa às 5 horas, 6 da manhã predominantemente, vai até no máximo 18, 19 horas, mas e o trabalhador que tem um perfil para aquela ação que é executada durante o dia, mas ele funciona melhor à noite? O que eu digo não é nem atendimento ao público, que tem tudo isso que é obrigatório mesmo e que é necessário, mas que funções que podem ser desempenhadas, mas que não se permite o trabalhador executar nesse horário. Você sabe, atividades que exigem concentração, para mim, melhor hora. Eu trabalho melhor, 3 da manhã. Eu acordo, produzo, eu faço, às vezes, o trabalho de 2 dias em 3, 4 horas. A gente que... Por conta do foco, por causa do estímulo, né? Hoje a gente tem muito estímulo. Aí, falando só a questão dos transtornos e ambiente de trabalho, o TDAH, né? Ninguém vai falar do TDAH até agora? Por quê, gente? Cadê? Eu já esqueci, na realidade. Né? Já esqueci o TDAH. Eu ia perguntar, mas perguntar, esqueci. mas Eu esqueci, Mudou o porque assunto. veio outra ideia, entendeu? Me fala um pouquinho dessa epidemia do TDAH. Cara, o TDAH é algo tão interessante, porque eu questiono... Eu acho que eu conheço poucas pessoas que não têm hoje em dia, né? Na verdade. Eu brinco... Até para saber, realmente... Ou eu tô selecionando meus amigos. Até realmente para saber se essa galera toda tem TDAH ou se às vezes algum outro diagnóstico que parece Síndrome TDAH. do pensamento acelerado, né? Como que você tem visto isso? Aumentou muito a procura no consultório também? É porque, por exemplo, o TDAH, ele é uma discussão muito séria. Se você pega... Ele é sério a iniciar pela medicação. Porque o TDAH é tratado com o quê? Anfetamina. Se você pega Ritalina e você pega Venvanse, que são as principais medicações de tratamento de TDAH, ele é a base de anfetamina. É uma cocaína autorizada, digamos assim, para aumentar a taxa de contratação. Diga-se para aumentar a taxa de que o sujeito ficar focado. Mas com suas nuances, que, por exemplo, a Ritalina, você tem um efeito rebote absoluto sobre o sujeito. O cara, depois que passa o efeito da Ritalina, você perguntar talvez o nome dele, ele não consegue responder, porque ele se perde de tão terrível que é. O Venvanse, por estar associado a um princípio antidepressivo dentro da medicação, você não sente o efeito rebote dele. Mas lá, por exemplo, começou uma discussão interessante sobre TDAH na França. O que acontecia? Você estava com adolescentes e jovens, adultos e até mesmo crianças tratadas para TDAH que estavam tendo início de parada cardiorrespiratória e vida a óbito. E aí foi, por causa do uso da Ritalina, porque a Ritalina e o Venvanse, o uso contínuo e indiscriminado, ele compromete o músculo cardíaco. A sociedade não comenta essas coisas por aí. Meu Deus, que meus amigos. Tem altas pesquisas que já são realizadas sobre isso, demonstrando que realmente compromete. A anfetamina, né? Ela é vasodilatadora. E aí o que ocorre? Você pega depois. Começou a discussão lá na França sobre isso. Veio para o Brasil. Hoje, qualquer falta de atenção ou de dificuldade de uma atenção concentrada é diagnosticada como TDA ou como TDAH. Por quê? Porque as pessoas elas não suportam que nós temos dificuldades em determinadas áreas. Por exemplo, nós temos 2 tipos de atenção, que a gente chama de atenção concentrada e atenção difusa. A atenção concentrada é aquela capacidade que o sujeito tem de quê? De foco. A atenção difusa, de percepção. Culturalmente, que fique bem registrado, culturalmente, nós temos uma predominância da atenção concentrada na figura masculina e predominantemente uma atenção difusa para quem? Para as mulheres. Por quê? A mulher ela tem que estar aqui limpando casa, fazendo comida e olhando o filho ao mesmo tempo, porque foi construído historicamente assim. Isso contribuiu de que forma para quê? Que
a partir do momento em que a atenção concentrada que o ser humano tem, ela passa a ser questionada, porque eu tenho que funcionar bem o tempo todo, eu tenho que produzir o tempo todo, eu tenho que estar focado o tempo todo, em vez da pessoa falar assim, eu tenho mais facilidade para atenção concentrada ou para atenção difusa? É lógico que eu estou falando tecnicamente. Eu falo assim, eu consigo perceber as outras coisas, eu sou bom no modo geral e tenho mais dificuldade só de manter o foco, mas nas outras atividades eu sou bom. Não, começou a ser visto como um problema. Por quê? Porque nós somos todos Isso piorou construídos depois da pandemia também. muito mais. Muito mais. Por causa das normatividades. Não, e de estar naquele... Lembra daquele e-mail com tudo Sim. misturado? É muita informação. Ao mesmo tempo. E aí o povo falou assim, eu tenho TDAH. Eu brinco e falo assim, olha, TDAH, primeiro, que você tem um TDA e o TDAH e o TDAH. Que o TDA só como transtorno de déficit de atenção, o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e depois outro só de transtorno de hiperatividade. Aí eu tenho várias relações. É o quê? É só um problema de foco? Às vezes, você chega para um sujeito e fala assim, por que você tem problema de foco? Por que você está com dificuldade de concentrar? É um TDA ou o sujeito ele tem necessariamente uma sabotagem inconsciente? Em que ele não mantém um A atividade foco. não é prazerosa, eu tô em busca no vício da dopamina ali, não consigo, não dou Muita conta. distração. Não, e nem só muita- isso, para ele se prejudicar. Porque não se engane, as pessoas não suportam muito o sucesso. As pessoas não suportam muito a felicidade. As pessoas não suportam muita conquista. É uma ilusão, a gente demanda isso o tempo todo, tá nas redes sociais, a gente demandando felicidade, demandando conquista, mas na realidade, como diz Freud, não há nada de mais insuportável ao humano do que uma felicidade duradoura. Tanto que o povo fala assim, quando você tá muito feliz, fala assim, olha, cuidado. Vai dar uma coisa errada. Vai dar alguma coisa errada, porque tá bom demais. Quando a Tá bom esmola é demais pra ser demais, verdade, né? o santo desconfia. Eu adoro ditado popular, que ditado popular só fala a verdade inconsciente. Que é o que está sendo dito? Olha, não seja feliz demais. Então, até que ponto realmente o sujeito ele tem um diagnóstico de déficit de atenção ou a construção subjetiva que ele tem faz aquilo para que ele se prejudique dentro das construções sociais dele? Dentro daquilo que ele produz, dentro daquilo que ele constrói. É muito sutil. E aí você vai ver no discurso do sujeito como é que isso comparece. Por isso que quando se trata do TH que virou moda, porque o Venvance está na moda. Todo mundo é para estudar para concurso público, porque aí eu tenho que tomar medicação, porque eu não posso reconhecer a minha alimentação. Eu não posso reconhecer que o meu cérebro tem picos de funcionamento de 45 em 45 minutos, que inclusive eu quebro o pau acerca do processo educacional e acerca dos processos de trabalho, inclusive, porque a cada 1h30 de funcionamento, o cérebro para de funcionar. Ele deu 1h30 exata, ele para, pelo menos por 15 minutos, que é para dar aquela respiração de próprio funcionamento psíquico. Aí eu tenho um sistema educacional, um sistema de trabalho que não me permite isso, que obriga o sujeito a estar produzindo. Aí ele tem que estudar para um concurso público, ele tem que... O meu concorrente vai estudar 12, 14 horas, então eu tenho que estudar 16. Isso é humano? Não. Aí o que eu faço? Aí eu vou tomar Venvance. Porque aí o Venvance, a hora que eu tomo um comprimidinho lá de 30 ou 70 miligramas, dependendo da dosagem, vai me manter com hiperfoco durante 14 a 16 horas. E aí eu percebi também que na pandemia a alimentação também ficou cada vez pior. Você tá em casa, tá ansioso, vai em cima de alimentos que geram prazer, né? Que também acaba piorando essa ansiedade, tudo isso. O açúcar, as crianças também. E a diminuição da atividade física, né? Então, Total. ou seja, o ser humano, ele é biopsicossocial, né? Então, avacalhou tudo ali, né? Então, o físico não estava podendo cuidar direito, o psíquico está comprometido com toda a mistura. E o social também não estava, né? Enfim. Foi muita mudança comportamental, É, de uma vez só. sim. Foi porque são rompimentos. São rompimentos. Qualquer crise, o humano não sabe lidar muito bem com crise. Só que o mais incrível é como diz Bertold Brecht, diante da crise, tire o S. Crie. Faça criação. Só que a humanidade, ela não dá conta de fazer isso. Ela demora, né? Ela dá aquela vai a balançada. passos lentos. Por quê? Porque gerar crise é gerar conflito.
Por exemplo, por que eu adorei sua fala quando você falou assim, olha, o maior problema dentro das empresas é relacionamento. E, de fato, é relacionamento. Por que é relacionamento? Porque eu não quero sentir o desafeto do outro. Sentir o desafeto do outro é algo terrível. A gente não quer ser odiado, minimamente não amado pelo outro, porque a gente demanda amor o tempo inteiro. É como é que eu vou virar para o outro e falar assim, eu não gostei do jeito que você falou comigo, não. Você vai gerar, como é que você vai virar para o seu chefe, aquela coisa de o medo de perder o emprego, de perder a capacidade de sobrevivência, e fala assim, o senhor foi extremamente agressivo e hostil comigo nesse momento. O senhor poderia me tratar com maior decência? As pessoas não querem fazer isso. E se elas não querem, elas vão pagar um preço. E aí o preço não vai pro lado de lá. O preço sempre é pro lado de cá. Pra ela Você mesma, vai pra ela Sim, mesma. ela é o elo mais frágil. É. Né? Então isso tudo vai influenciando dentro dos processos. A relação humana, por isso que a gente fala, nós somos uma espécie incrível. A espécie humana é uma espécie incrível dentro da natureza. Porque nós temos a capacidade de fazer representação de tudo. De tudo. Coisa que só a nossa espécie é capaz de fazer. E a partir dessas representações, construir outras realidades, a realidade virtual mesmo é fruto disso. Porque se eu pego mesmo, isso aqui, a valer, não existe. Mas eu crio uma realidade. Eu consigo me comunicar em tempo real com uma pessoa que está lá no Japão. Uma realidade que era impossível. Então essa possibilidade de representar e de construir é o que há de impecável no humano e que dá a possibilidade, inclusive, de sair dos processos de adoecimento. São os processos criativos. Bacana. E até pegar algumas dicas também, né? Tanto para todos nós, né? Dicas de como cuidar da nossa saúde mental. Quais são as recomendações de vocês? Faça né? terapia. Faça terapia. Não é puxando sardinha para a profissão, não, mas já puxando, mas faça terapia. Eu tenho outra dica. Faça planejamentos realistas. As metas que as pessoas têm se colocado, muitas vezes são irreais dentro do tempo. Então, assim, planeje com margem de erro. Planeje. Existe uma ferramenta muito valiosa chamada agenda. É revolucionária. Se você pensar em agenda com margem de erro, ela é revolucionária. Então, assim, e coloque você dentro da sua agenda. Entendeu? Então, eu preciso de manutenção. Então, nossa, na época do remoto, né, um amigo virou para mim, nossa, como é que faz? Ele tem um filho autista. Nossa, uma das coisas mais difíceis para mim é conciliar. Eu falei, coloque seu filho dentro da agenda. A gente vai sentir culpa de tudo o tempo inteiro. Você tá trabalhando, você sente culpa porque não tá cuidando da família. Tá cuidando da família e sente culpa porque não tá trabalhando. Empresário, então, isso é muito pior, né? Agora, se coloque na agenda, sem culpa. A minha hora da academia é minha hora da academia. Cara, eu quero parar agora à tarde para eu poder tomar um café, sossegado. Se coloca na sua agenda, sabe? Então, nós que vivemos, não, a gente conhece a nossa habilidade de realização. Eu falo agora para os empresários, estou falando para os empresários. Você se sente muito poderoso com a sua capacidade de realização. Isso é um perigo. Que aí você não quer parar. É um vício. Eu, quando cheguei no meu burnout, a minha sócia, eu tô viciada em trabalho. Isso é bom demais. Eu gosto, me dá prazer, mas ao mesmo tempo me trazia doença. Porque eu não me colocava na agenda. Porque eu sentia culpa. Nossa, eu sou boa no que eu faço e eu preciso, tem muita gente que precisa da minha ajuda. Não, a máquina falha, tem hora, né? Precisa ser cuidada, né? Tem que dar uma manutenção preventiva, né? E é a manutenção lá no relacionamento com o cônjuge, é lá com o filho, é lá com os pais, com os amigos, o tempo com o amigo. Põe na agenda. Se a gente não põe na agenda o que é importante, porque isso é muito importante, na verdade, é a essência para que a gente busca o trabalho. E agora, a gente vê, assim, esse vício, essa loucura toda da dinâmica do trabalho, o trabalho ocupou uma posição de prioridade. Entende? Absoluta. E não.
O autocuidado, ele tem que ser prioridade absoluta. Lógico, mantendo meus compromissos, óbvio, né? Uma coisa não elimina a outra, mas eu tenho que estar na agenda. Se eu não tiver na minha agenda, tá errado. Eu vou virar um paciente constante, e principalmente de uso de medicação e etc, etc. E uma pessoa no núcleo familiar que não se cuida, ela adoece todo o resto do núcleo. Quem tá próximo ali. Né? Ela adoece todo o resto. Verdade. Então, assim, fica aí a dica, papai, mãe. Eu falo com muita propriedade do que eu tô dizendo, que eu ouvido mais perto da minha boca é o meu. Passei por esse processo e vivo constantemente me monitorando. Esse ano, por exemplo, minha filha, ano passado, você entendeu o nível da loucura? Minha filha fazia Kumon 2 matérias, ela tem 7 anos. Kumon 2 matérias, estudava inglês à noite, fazia aula de artes. E ainda estudava no segundo ano, né, do fundamental, ainda tinha sexto horário. Primeiro semestre. A bichinha tava estressada. E aí, sua filha gosta de Kumon? Eu falei, odeia. Gente, Kumon é muito bom, tá? Eu recomendo. Ajudou muito ela, mas ela odeia. Eu achava que ela era TDA. Porque, né, eu falei, mas a menina é coberta de estímulo, né? Eu falei, vai pro Kumon para desenvolver a concentração e a rotina. Aí, no segundo semestre, eu falei, não, calma, vou dar uma desacelerada aqui. Tirei uma atividade só. Aí, tô eu aqui planejando a agenda 2024 da garotinha, que vai fazer 8 anos agora, né? Falei, cara, ela precisa fazer catequese esse ano, que eu quero que ela faça, porque tá na idade, ela vai ter esse horário, as matérias vão ficar mais complicadas. Aí, o pessoal me ligou, então, ela vai começar o inglês? Eu falei, cara, ela não precisa começar o inglês agora. Eu vou colocar ela lá para abril. Ela tem 7 anos, vai fazer 8 agora. Então, assim, eu estava projetando nela a minha loucura dessa rotina, desse desespero. De fazer muita coisa ao mesmo tempo. E aí, não, ela precisa. E olha que ela já está aprendendo isso por identificação. Total. No dia que eu vi ela querendo fazer tarefa, como é que é? Querendo fazer tarefa e almoçando junto, eu falei, Opa, tudo, tem alguma coisa errada aqui. E a mãe, né, fez 5 anos de psicologia, não é possível, né? Eu falei, eu já entendi o recado, né? Eu falei, vamos parar por aqui, eu tirar o meu celular da mesa. Isso agora também é regra lá em casa. Pra eu cobrar dela não ter um tablet na frente na hora da refeição. Outra regra também que a gente estabeleceu é comer na mesa. Ter tempo de qualidade em família. Exatamente. Isso traz saúde mental, gente. Isso é fonte de saúde, né? E pra gente não ter que preocupar com a doença é investir na saúde. É investir em momentos de prazer. Porque isso é muito importante. O nosso corpo precisa disso. É químico. E é mesmo. O processo é químico. Não é psicológico só, né? Que quando você pega é interessante, porque assim, a vida não é quantidade. As pessoas acham que não é. É qualidade. A vida é qualidade. Total. Sim. Se você ter 2 momentos, mas que você está a valer ali, eles são melhores do que se você tiver 10 momentos no decorrer da semana que você não está presente. Porque o outro sabe. Essa que é a questão. O outro sabe quando você está presente a valer ali. Então, o que faz é a qualidade do momento, é a qualidade da vivência, a qualidade da experiência. É isso que fica. E para nós que tem filho, isso é muito perceptível. Porque às vezes a criança, você trabalhou o dia todo, aí foi um dia que você teve algum compromisso depois, chegou em casa, você vai ficar só... Vai pegar ela para colocar para dormir. Mas se você ficar ali presente, fizer com qualidade, no outro dia ela vai lembrar daquele momento e vai esquecer todos os outros que você não estava lá. Mas pelo fato de estar ali, aquela quantidade de minutinho é muito importante. Isso vai fazer toda a diferença. E ela vai te culpar do mesmo jeito futuramente de que você não estava o tempo todo lá. Ela vai ter alguma coisa aí reclamar. Não, essa aí. Tá no manual, já vem falando Já vem isso. pronto. Mas como diz a Márcia, que eu adoro aquilo que ela fala, pelo menos ela vai ter de quem se queixar. Essa é a diferença. Porque se tem de quem se queixar, é porque teve. Pior é quem não tem de quem se queixar. Exatamente. Vai, até arrepiei aqui agora. Gente, e aí agora pensando assim, em questão de mão de obra, de saúde, de família, de equilíbrio, de produtividade, né? Que todo mundo só quer ouvir a palavra produtividade. Ai, nossa, meu funcionário chegou e tá com a cara ruim. Nossa, mas uma vontade para trabalhar.
Cara, às vezes a pessoa, no dia anterior, ela ficou lá às 8 horas de trabalho, mas ela gastou 2 horas para chegar, 2 horas para chegar em casa. Chegou em casa, teve que lidar com um monte de coisa. Aí tinha problema com o filho para resolver, problema de saúde, e etc, etc. Dormiu mal. E aí, o gestor ter a sensibilidade de lidar com as nuances do ser humano. Ele não vai ser 100% todos os dias. E tá normal. Isso, pelo amor de Deus, gente, é normal. Então, é saber lidar, saber entender. Às vezes, naquele dia, pode ter acontecido alguma coisa com a pessoa que é melhor você mandar ela embora para casa. Isso é verdade. Às vezes, ela manda ela embora para casa, deixa ela resolver aquilo que tá pendente na cabeça dela, ela tá sequestrada emocionalmente por aquela preocupação ali. E ela pode, no trabalho, ele cometer algum erro para você, seja fatal, né? E aí vai tratar mal alguém, enfim. Então, é ter olhar para as pessoas, não para passar a mão, mas para lidar com essa máquina que ela tem suas nuances aí, né? Excelente. Senhores, caminhamos para a reta final. Queria Eu ficaria até amanhã aqui. Principalmente. Adoro o assunto. Principalmente agradecer a presença de vocês. Foi um bate-papo muito bacana, muito enriquecedor, muito aprendizado lá de cá. Queria deixar a oportunidade de vocês também deixarem uma mensagem final, os contatos, como é que te encontra, começando, Manuel. Então, eu tenho só as minhas redes sociais, meu Instagram é Manoel, Manoel, Psineto, Psineto, Manuel Psineto. Vamos colocar na descrição do vídeo também. Tá? Que é o que eu mais uso. Eu tenho meu telefone também, porque tudo é hoje via telefone, eu não uso, não tenho secretária. Que em psicanálise a gente não tem nem secretária. Porque até a forma como o outro nos procura tá dizendo sobre ele, como ele desmarca tá falando sobre ele, como ele falta tá falando sobre ele. Faz parte do processo. Tem uns que apronta cada um que é incrível. E que é 031 99629 2121. Que eu sou de Minas Gerais, mantive de lá o telefone, não troquei. E algo assim, acho que a mensagem final que você poderia deixar é algo que eu tenho tentado aprender com a psicanálise de um questionamento que o Lacan faz. Agiste de tal modo que a tua vida está em conformidade com o teu desejo. Seja tudo que se faz na vida, seja trabalho, seja educação, seja saúde, seja construção. A sua vida, aquilo que você faz da sua vida, está próxima daquilo que você deseja para você? Se tiver, tudo bem. Se não tiver, vá procurar construir isso. A vida é uma só. Não importa a crença religiosa, se você acredita em reencarnação, se acredita no que vem depois, porque o que vem depois da morte é mistério. Não, cada um tem a sua perspectiva e a sua leitura. Mas ainda que exista todos esses processos, a experiência disso aqui, dessa vida como Manuel, é só essa. Então, não deve se perder tempo com aquilo que é supérfluo no sentido daquilo que não agrega, daquilo que não constrói e que não faz ir na direção do desejo. O que é de viver uma vida interessante é de viver uma vida com base no desejo, com base no gozo, eu diria. Uau, legal. Minha dica é planeje, coloque metas que sejam plausíveis, né? Então, às vezes, as metas são calculadas, como disse antes, baseado em achismos, né? Então, é importante ter um planejamento razoável para que você tenha equilíbrio, né? E lembra, a felicidade do colaborador é diretamente proporcional à sua produtividade. Um colaborador infeliz, ele não produz. Então, é um material de investimento. Um colaborador saudável, ele engaja mais, né? Ele envolve mais, ele contribui mais, ele cria soluções mais. Então, invista nisso, porque isso traz dinheiro. Excelente. Isso. Obrigado, então, pela presença de vocês aí. O conteúdo foi muito bom para nós. Tenho certeza que os nossos internautas, ouvintes aí vai gostar bastante também dos conteúdos. E agradecer também, e depois, se a gente tiver alguma outra oportunidade, a gente volta novamente com vocês para debater algum assunto aí.
Será um prazer. Obrigada. Eu que agradeço pelo É um convite. tema que uma daria honra. muitos Eu adorei episódios. conhecer o Manuel. Adorei. É recíproco. É isso. Muito obrigado. Até o próximo episódio. E vamos lá.